Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Portanto, estamos iniciando o segundo trimestre de 2026. Introdução da lição. Abraão é o nosso pai da fé, tipificado na sua irrestrita crença e obediência no chamado do Senhor. A história de Abraão nos traz a certeza absoluta de que temos um Deus onipotente, isto é, pode realizar todas as coisas, onipresente, todas as coisas estão contidas nele, e onisciente, sabe de todas as coisas, que está no controle de tudo que acontece no universo e não deixa seus filhos desamparados. Nesta lição, conheceremos em seu ponto número 1 a chamada de Deus a Abrão. E, finalizando o nosso estudo, identificaremos as 7 promessas de Deus na vida de Abraão. A chamada de Deus a Abrão, no item número 1 da nossa lição. A chamada de Abraão para a sua nobre missão, ela foi realizada segundo a seguinte ordem cronológica. Vamos falar sobre o acontecimento e o seu significado a partir desta chamada. Então, o primeiro acontecimento, nós vamos falar inicialmente da origem genealógica de Abrão. Abrão, filho de Tera, era um gentio que nasceu por volta de 2166 a.C. e viveu em Ur dos Caldeus, e teve 2 irmãos chamados Naó e Harã, e um sobrinho chamado Ló. Filho de Harã, casou-se com Sarai, que era estéril. No livro de Gênesis, no capítulo 11, versículos 26 ao 30, diz assim: aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naó e Harã. Esta é a história da família de Tera. Tera gerou Abrão, Naó e Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naó casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naó era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Iscar. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aí está a origem de Abraão. E aí da esquerda para a direita você pode observar os slides nesta ordem cronológica dos acontecimentos. O primeiro, falando sobre a genealogia de Abraão. Vamos falar agora sobre a chamada de Abraão. Conversão e chamada de Abraão. Até então, o nome de Abraão era Abrão, e foi modificado para Abraão pelo Senhor. Então nós vamos tratar aqui com o nome de Abrão inicialmente. Mas na realidade, tanto faz o nome Abrão ou Abraão, é a mesma pessoa. Conversão e chamada de Abrão. A Bíblia relata que Deus apareceu a Abrão quando ele estava em sua terra na Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, e determinou que ele saísse daquela terra para uma terra que Deus lhe mostraria. No Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 7, versículos 2 ao 3, diz o seguinte: a isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me.
O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Na sequência, nós temos o terceiro acontecimento, que foram as 7 promessas de Deus para Abraão. Abraão, e qual eram essas 7 promessas? Abraão daria origem a uma grande nação, ele seria abençoado por Deus, teria um grande nome, seria uma bênção, Deus abençoaria quem abençoasse a Abraão, Deus amaldiçoaria a quem amaldiçoasse a Abraão, e por fim, todas as famílias da terra seriam abençoadas por intermédio dele, ou seja, de Abraão. Abraão foi ascendente de Cristo. Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 2 diz assim, ao 3, melhor dizendo, diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Depois, nós temos, na sequência, a obediência e a entrada de Abraão na terra prometida. Então, Abraão parte da terra de Harã, e tendo morrido seu pai Terá, em Harã, ele leva consigo Sarai e seu sobrinho Ló, e então entra na terra de Canaã. O Senhor aparece a Abraão em Siquém e promete que aquela terra seria da descendência de Abraão. Então ele edifica um altar e depois o patriarca vai para Betel, onde também edifica um outro altar e invoca o nome do Senhor. Dali ele parte para Neguebe. Gênesis capítulo 12, versículos 4 ao 9 diz exatamente isto. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Palavra do Senhor, graças a Deus. A desobediência de Adão é o último acontecimento que foi relatado nesse texto bíblico da lição. Ocorre uma fome em Canaã. Então, Abrão, desobedecendo a ordenança do Senhor, abandona a terra que Deus prometera aos seus descendentes. Desce para o Egito e mente para Faraó, dizendo que Sarai, sua esposa, era sua irmã. Ou seja, que Sarai era sua irmã e não a sua esposa. Então, Faraó intenta possuir Sarai e dá muitas ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas a Abrão. Entretanto, é punido pelo Senhor com pragas e, ao descobrir que Sarai é esposa de Abrão, a devolve para ele e o faz sair do Egito. Gênesis capítulo 2, 12, versículos 10 ao 20, diz assim: houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo.
pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele. E me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que ela era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciasse o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Palavra do Senhor, graças a Deus. No item número 2 da lição, vamos falar sobre as promessas de Deus na vida de Abraão. Deus prometeu dar a Abraão a terra prometida, a terra de Canaã, que emana leite e mel, porém, no grande projeto de Deus, em fazer de Israel a nação sacerdotal para as demais nações, e dela, a partir dela, apresentar à humanidade o Messias, que viria a este mundo para salvá-la através de um sacrifício de cruz. E neste sentido, Deus proferiu as seguintes bênçãos para Abraão, que se concretizaram ao longo da história bíblica. Então nós já lemos em Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3, exatamente estas 7 promessas. E vamos agora fazer uma repetição com um breve comentário. O primeiro é que Abraão daria origem a uma grande nação. Foi de Abraão, o patriarca da fé, que surgiu a grande nação de Israel, inclusive fazendo parte da genealogia de Jesus Cristo. Uma segunda promessa é que seria abençoado por Deus, apesar de todas as circunstâncias adversas. Abraão enfrentou grandes lutas de cunho material e espiritual. Entretanto, Abraão foi muito abençoado pelo Senhor, se tornando um grande líder que demonstrou ter intimidade com Deus. Uma terceira promessa é que Abraão teria um grande nome. Abraão hoje é proclamado como um grande homem de fé, inclusive seu nome é reverenciado pelos cristãos, judeus e islâmicos. Abraão seria uma bênção. Abraão não só foi uma bênção para Deus, como para todas as nações da terra. Uma quinta promessa é que Deus abençoaria quem abençoasse Abraão. Esta lei espiritual ainda hoje se cumpre, pois quem abençoa o povo de Deus é também abençoado sem medidas pelo Senhor. Deus também prometeu que amaldiçoaria quem amaldiçoasse Abraão. Esta lei espiritual ainda hoje se cumpre, pois quem amaldiçoa o povo de Deus sofre as maldições de suas próprias maldições proferidas contra o povo de Deus. E como sétima promessa, todas as famílias da terra seriam abençoadas por intermédio de Abraão. Jesus é oriundo da linhagem de Abraão, portanto, descendente do patriarca, e nesta promessa, com a vinda do Messias para salvar os pecadores, é que todas as nações e famílias da terra foram abençoados para a vida eterna. Então, todas as 7 promessas que nós vimos aí realmente tiveram o seu cumprimento integral, porque quando Deus promete, Ele realiza o que prometeu. Concluindo então a nossa aula de hoje, é pela fé que agradamos a Deus. E o patriarca Abraão, pela fé, obedeceu a Deus. Saiu da sua terra e da sua parentela, deixando seus interesses pessoais.
confiou nas promessas de Deus e realizou a obra do Senhor, segundo o seu chamado para a glória de Deus. Com fé e obediência restrita a Deus, tomemos o exemplo de Abraão para a nossa vida espiritual e de intimidade com o Senhor. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição 2, a fé de Abraão nas promessas de Deus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar, isto se Deus permitir.